FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Existem doenças que ainda não têm cura. Mas e se os nossos fluidos do corpo, ou mesmo venenos, pudessem ajudar nessa hora? Eu descobri que eu tinha artrose. Eu estava jogando basquete com os meus amigos numa sexta-feira à noite. E aí o rapaz foi chutar e eu queria ir marcar e meu joelho não foi. E daí o rapaz que estava do lado, o Richard, gritou para mim: por que você não marcou? E eu tipo assim, eu também estou fazendo a mesma pergunta. Por que minha perna não foi e não respondeu? Esse foi o primeiro momento que eu senti que tinha alguma coisa errada com o meu joelho. Aí eu procurei o ortopedista mais perto do meu trabalho e fui lá, né? E ele falou: você tá com artrose e você nunca mais vai poder jogar basquete, nunca mais vai poder correr. Aí a hora que ele falou: nunca mais você vai poder fazer caminhada, eu falei: não, peraí. Faz 37 anos que eu me mexo intensamente. Como eu vou ficar sentada? Então, para mim, o problema maior não foi ter artrose. O problema maior foi a artrose me tirar aquilo que era a minha identidade, aquilo que afetava a minha vida social, afetava a minha vida. O centro, a gente chama CENTD, mas é o Centro de Excelência na Busca de Novos Alvos Moleculares, é uma estrutura única, montada com equipamentos de altíssima performance e focado na resposta de busca de novos alvos moleculares. Esse centro, essa plataforma, é decorrente de um projeto financiado pela FAPESP e por uma empresa multinacional que é a GSK. Nós utilizamos, então, o financiamento dado pela FAPESP para a montagem de uma estrutura, uma plataforma com um uso multiusuário. O que significa? Significa que, além do nosso projeto, essa plataforma vai estar aberta, está aberta para outras pessoas poderem utilizar, para outros pesquisadores poderem utilizar. E o que tem dentro dessa plataforma? Tem equipamentos extremamente sofisticados que tem alta performance para a gente conseguir estudar coisas que nos interessam. E de que forma ele está montado? Ele está montado de uma forma que eu consigo fazer pesquisas e identificar e validar alvos moleculares. E o que são alvos moleculares? Alvos moleculares são estruturas que existem em células que são acionadas de alguma forma ou inibidas, e essas estruturas que desencadeiam ou cronificam determinadas doenças. Então, se a gente conhecer estas estruturas, as empresas são capazes de desenvolver novas moléculas e desenhar novos produtos para curar mais eficientemente as doenças que são desencadeadas a partir dessas estruturas nas células. Nesse projeto, inicialmente, nós começamos com um screening, então é um rastreio de efeitos dos venenos, de moléculas, de peptídeos nos modelos celulares que nós decidimos para uma determinada doença. Uma vez que esses efeitos são efetivamente demonstrados, o segundo passo se eu partir de um veneno, purificar esse veneno até chegar nas moléculas que são responsáveis por aquele efeito. A partir daí, técnicas muito mais específicas são utilizadas para entender exatamente aquele fenômeno. Então, essa etapa se chama validação do alvo. A partir do momento que eu valido o alvo, neste momento eu tenho que ter um modelo muito robusto para provar que efetivamente é aquele ponto que eu estou atingindo. Com esta informação, eu consigo conversar com as empresas ou com a empresa parceira e ela tem condição de entender se ela quer investir a partir daí para fazer o desenvolvimento de uma nova droga. E
eu comecei a limitar a minha vida. E não é que você decide fazer isso. Você, inconscientemente, vai deixando de fazer as coisas. Quando eu fiz 40 anos e que aquele foi o ponto que me marcou, né? Porque daí, por 4 anos, eu não queria fazer exercício nenhum, porque eu ligava o basquete, o prazer do exercício com o basquete, e o prazer trazia a dor junto, a dor da perda. E a dor, né, física também. Então, eu passei 4 anos que eu cheguei a ficar bordando. Então, eu percebia que a minha vida ficava dividida, né? Entre um pedaço do meu cérebro pensava no joelho e outro pedaço no resto do que eu estava fazendo. O conhecimento do alvo molecular é o que dá a chance de você efetivamente fazer um medicamento seletivo. Essa busca de alvos moleculares, a gente pode fazer um paralelo com uma chave fechadura. Então, normalmente você tem a chave e está buscando a fechadura, ou você tem a fechadura e está buscando a chave. Então, é um encaixe perfeito. No momento que você descobre o alvo específico e consegue desenvolver uma molécula que tenha o encaixe perfeito para esse alvo, você tem a condição de desenvolver um produto mais específico, menos tóxico, mais interessante do que normalmente é um produto que age em vários pontos ou em diferentes células. Como que começa o trabalho? A princípio, a gente decide uma doença. Normalmente é uma doença que não se sabe exatamente a cura dessa doença. Montamos modelos celulares, então culturas de célula e células que são cultivadas como uma monocamada ou mais do que uma célula cultivada, tratamos com esses venenos e buscamos entender quais são os efeitos desses venenos nessas células. As doenças que foram eleitas para a gente trabalhar são normalmente doenças degenerativas, como osteoartrite, osteoartrose, que não tem cura no primeiro momento, e câncer. Então, nós montamos modelos celulares, todas essas células que estão envolvidas com essa doença, e aí testamos os venenos. A partir daí, para achar novos alvos moleculares, a tecnologia vai muito além disso. Então, eu tenho que chegar em tecnologias mais avançadas e mais finas. Então, nós seguimos para todas as ômicas que estão hoje sendo realizadas, então, transcriptômica, que eu então avalio quais genes estão sendo envolvidos nesse processo ou quais genes que são modificados quando eu trato essas células com esses venenos. Proteômica, então eu entendo quais proteínas são modificadas ou liberadas ou expressas quando eu trato essas células com esses venenos. A partir destas informações, nós conseguimos demonstrar vias de sinalização, quer dizer, como que o veneno ele pode agir? Ele pode agir num único lugar, ele age em cascata, o que ele atinge, que ponto ele chega para desencadear aquele efeito. Quando você fica sabendo que você tem artrose, que é algo degenerativo e que ainda não tem cura e que vem com dor, é bem desanimador. Para andar daqui até ali, eu sabia que eu ia ter dor em cada passo que eu dava, porque era uma fisgada em cada joelho, porque eu tenho artrose nos 2 joelhos. Então, todo lugar que eu ia, eu ficava contando quantas fisgadas eu ia dar. Então, você começa a diminuir, a parar de fazer coisas, parar de subir e descer degrau em terrenos irregulares, mas isso não era consciente. Não é que você se machucou e tá doendo e você sabe que daqui a pouco vai tirar o gesso, vai tirar o que for e você vai recuperar. Não, é um recado assim, você daqui vai para pior. Essa plataforma que nós criamos, ela é única. Até o momento, o que normalmente se faz? Se utiliza o veneno para estudar o veneno e os efeitos daquele veneno conhecidos no paciente. O que nós estamos fazendo é muito diferente disso. Nós estamos utilizando venenos, que são misturas absolutamente complexas, que têm diferentes proteínas, enzimas, outros componentes, para avaliar o que eles podem estar fazendo em modelos, por exemplo, de inflamação, ou de anti-inflamação, ou em câncer.
para que nós pudéssemos fazer essa pesquisa, nós iniciamos criando um biobanco. E o que é esse biobanco? Na verdade, é estruturar um local onde você coloca todos os venenos, todas as frações, todos os peptídeos, todas as moléculas que serão utilizadas para esse estudo. Nós utilizamos, na nossa pesquisa, venenos e secreções animais porque são misturas complexas, compostas de várias proteínas e enzimas que, ao longo de milhares de anos, foram se aperfeiçoando para desempenharem um determinado efeito. Então, a especialização dessas moléculas que compõem o veneno é muito interessante porque, com o passar dos anos, né, dos milhares de anos, esses efeitos eles acontecem muito rapidamente e muito eficazmente no sentido de proteger o produtor do seu predador. A maioria dos venenos que a gente utiliza, que vem de serpentes, de aranha, escorpião, eles induzem um fenômeno inflamatório. Então, na nossa pesquisa, como nós definimos trabalhar com doenças que têm uma característica imunoinflamatória, a gente busca entender como que esses venenos desenvolvem esse processo de inflamação nos modelos que nós criamos. Por exemplo, eu utilizo o veneno para avaliar o que esse veneno faz numa célula que está relacionada com um fenômeno de artrose. Ou então, o que esse veneno, como ele atua num neurônio que ele é responsável pelo fenômeno dor. Como nunca ninguém olhou o veneno com este olhar, os venenos com esse olhar, eu vou buscar entendimento de doenças diferentes do próprio envenenamento, acaba abrindo um leque muito grande de pesquisas e de novos caminhos que a gente pode seguir. Eu acho que essa ciência é uma ciência para o mundo. Eu estava nessa situação que eu percebi que eu não ia mais, não ia ter melhora. Aí eu falei, não, eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que tentar alguma coisa. Falei, eu vou tentar de novo o que o médico em São Paulo tinha falado. Exercício. Aí eu conheci osteopatia também. E eu acho legal porque eu tenho um caminho de mesa que para mim é o exemplo da mudança da minha vida. Porque ele tá amarelado e eu não acabei de bordar. Porque depois que eu comecei a melhorar, eu não parei mais para bordar. Eu tenho uma vida tão ativa hoje que eu não tenho tempo para parar e bordar. E eu fico feliz que eu não imaginava que um problema que eu passei hoje virou algo que eu possa ajudar outras pessoas, né? Hoje eu... Joelho? Que é isso? Eu tô vivendo. Nós temos todas as condições, tanto de expertise, quanto de equipamentos, quanto de financiamento, para levar esse tipo de pesquisa muito avante, tanto no Brasil como em escala mundial. Então, o que a gente pretende com tudo isso, né? A gente pretende criar uma ciência de altíssima qualidade, de altíssimo impacto, poder responder alvos moleculares que ainda não foram descritos para doenças que não têm cura e ajudar e participar de todo o processo para desenvolvimento de novas drogas que possam efetivamente chegar na população e curar de alguma forma.